Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrades. Tio Spook aqui novamente para uma análise extremamente delicada, como sempre me colocam. Primeira coisa, parabéns aos policiais. Eu não conheço esse canal, me indicaram esse canal agora, tá? Para poder ver esse vídeo. Chama Policial Invisível. É a primeira vez que eu tô vendo esse canal. A priori, eu tenho muitos amigos da polícia, eu tenho amigos que são da Polícia Federal e da Polícia Civil, tenho amigos que são sargento, já são capitão, tem agentes da Polícia Federal, os quais eu conheci ao longo da minha vida e fizeram parte até da minha equipe, da equipe que eu participo de Airsoft, como uma forma da gente aprender a nos defendermos em certas situações. Gosto bastante, adoro Airsoft. E fiz lá o treinamento 2-3 anos no Exército, foi um período maravilhoso da minha vida. Mas vamos lá. Então, antes de mais nada, parabéns aos agentes da polícia que estão ali todos os dias trabalhando em pró ao cidadão, ajudando ali as comunidades carentes, fazendo o seu trabalho, tá? Não tenho nada contra a polícia, ao contrário, eu acho ela extremamente fundamental para colocar as coisas no seu devido lugar. Porém, certas ocorrências vão além. Quando a gente fala sobre exorcismo, né, como diz essa ocorrência, exorcismo durante ocorrência policial, existe um limite onde a polícia pode ir, existe o acesso ao SAMU, aos tratamentos onde eles indicam as pessoas, né, para irem fazer os tratamentos psicológicos, psiquiátricos, ou seja, a polícia olha e fala, isso aqui não é um caso da polícia, isso aqui é um caso de um tratamento psicológico, psiquiátrico, bota no SAMU e leva, tá? Existem ocorrências que a polícia pode agir, existem ocorrências que a polícia ali tem que pedir ajuda de terceiros, o que eu acho absolutamente correto. Agora imagina se a polícia se depara com um caso de uma possível possessão. Os policiais têm que entender algumas coisas quando a gente lida com a população carente, e eventualmente algumas coisas podem acontecer desse tipo. Quando a gente vê em Hollywood, cinema, coisas desse tipo, tem até uns filmes interessantes de terror que trazem essa linha de uma investigação de agentes da polícia com padres para poder ali combater um demônio. Acho que tem lá um filme muito interessante que é Nos Livrar-nos do Mal. É um filme espetacular, gostei bastante desse filme. Até porque é legal quando você vê um padre agindo junto com a polícia, né? E isso eu acho muito legal. Porém, aqui no Brasil as coisas não funcionam dessa maneira. Então, você imagina que um policial chega para uma ocorrência e se depara com uma pessoa estribuchando ali, falando com uma voz estranha. Ok. O policial pode intervir numa situação dessa? Ele tem que intervir? Ou ele realmente chama o SAMU e fala, ó, a gente não consegue fazer nada, isso aqui pra gente é algo completamente fora do que estamos acostumados. Eu acho extremamente factível. Então o que a gente vai ver é uma ocorrência policial em decorrência a isso que foi um chamado que eles não sabiam o que ia acontecer, encontraram uma pessoa ali meio que, entre aspas, possuída. Quando a gente fala de exorcismo e fala de possessão, a gente ainda está preso aos paradigmas e às alegorias de Hollywood. Aqueles que estudaram sobre o que é o exorcismo e o que é possessão, sobre a ótica da igreja e sobre a ótica do mundo espiritual, seja em centro espírita kardecista, de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, sabem bem como lidar com isso, como entender esses critérios. Nós colocamos um podcast aqui chamado Diabo Revelado, que trata esse assunto do exorcismo sobre a ótica da religião, ou seja, da própria igreja. E aí vocês vão entender o que é o exorcismo, a arte de expurgar, retirar ou eliminar de dentro de algo para fora. Ok, tá bom. Mas isso é um dogma da própria igreja, não necessariamente se replica a outras crenças. Até porque tem muitas crenças que não acreditam no demônio, tem muitas crenças que não acreditam nesse mal. Quem cria esse mal, chamado o diabo, é a própria igreja, que propaga o diabo. E é muito engraçado, né? Porque a maioria das guerras, elas acontecem em nome de Deus, e não em nome do diabo ou do demônio. E quando a gente vai entender os nomes dessas criaturas, Baal, Beelzebul e tudo mais, Lúcifer, quando você vai estudar sobre a história, a ótica da história, você vê que eles nunca existiram.
Baal, por exemplo, era um ser humano normal, era um rei, o dono de uma cidade, de Baalbec. Lúcifer é simplesmente uma simples tradução para a luz de Vênus. Nunca existiu Lúcifer, a não ser dentro da Vulgata, a qual refere-se à luz do planeta Vênus. Até mesmo Jesus Cristo tem uma passagem que fala, né, Lúcifer Jesus, porque ele fazia luz. Lúcifer significa fazer a luz. Então nós caímos numa deturpação da palavra exorcismo, na deturpação do que seria realmente o ato de exorcizar. Eu coloquei no minuto, 2 minutos para frente, porque no começo mostra a casa e mostra as pessoas que estão lá envolvidas e eu preferi evitar esse exposed. Vamos direto quando o policial entra no quarto. O que você tá fazendo? A música é boa. Não faz isso não, moça. Deixa eu morrer. Não. Não vai fazer mais. Aqui não tem como. Deixa eu morrer. Calma, moça, calma. Não, chamar o SAMU, a melhor coisa que vocês têm que fazer. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Leva para um psicólogo, um psiquiatra. Tá bom. Tá bom. Deixa eu virar a câmera. Ok. Não tem nada a ver. A voz dele, as mãos mudaram completamente. Vai levar meu cavalo daqui, seu moço. É aí que a gente pega a falha. Você não vai levar o meu cavalo daqui, seu moço. Eu já sei quem é de Umbanda, já levantou a cabeça falando tem coisa errada aí. Exatamente. Essa frase, você não vai levar o meu cavalo daqui, cavalo é uma frase, uma palavra utilizada em centro espírita. Não, obviamente, o mesa branca, o kardecista, mas eu acredito, eu trabalhei na Umbanda, então é uma frase da Umbanda. Eu nunca trabalhei no Candomblé ou mesmo em Quimbanda, mas provavelmente eles também devem utilizar essa mesma frase. Cavalo e cambono. Cavalo é aquele que dentro do centro espírita de Umbanda, no qual eu trabalhei, então eu posso falar sobre isso daí, é aquele que recebe a entidade. Cambono é aquele que auxilia, gira e auxilia ali a entidade para prestar serviços à comunidade que vai lá tomar o seu passe ou mesmo se consultar. Então a gente tem um problema. Por quê? Porque ninguém da Umbanda, ninguém, nenhum ser, nenhuma criatura, nenhum espírito, nenhum orixá iria agir dessa maneira. Então nós temos um problema. Notadamente, existe um desequilíbrio emocional e mental nesta menina. Novamente, eu vou falar. Nenhuma criatura agiria dessa maneira dentro da espiritualidade, iria se manifestar assim, sendo de centro espírita, de Umbanda, ou Quimbanda, ou Candomblé. Tá? Você não tem uma possessão desses seres em pessoas. Eu falo isso porque eu trabalhei por 10 anos em centro espírita, trabalhei na Umbanda e foi a coisa mais linda do mundo. Eu trabalhei como médium de incorporação. Eu incorporava Preto Velho. Lá vamos nós de novo, né? Lembrando de tudo aquilo. Preto Velho era maravilhoso. Exu, maravilhoso. Oxóssi era impecável. Baiano, boiadeiro, cigano,
Então, assim, eu atendia em centro espírita. Nenhum deles agiu dessa maneira, nenhum deles fazia esse tipo de coisa e ninguém se comportava assim. Então, o que nós temos é um desequilíbrio emocional e mental desta menina, na qual está com um problema ali de trazer uma má influência do que falaram para ela. Eu vou tentar explicar. Vamos supor que você é evangélico e você vai na igreja e o padre, o pastor, o bispo, sei lá, quem estiver lá no púlpito olha para você e fala: é o demônio esse pessoal da Umbanda, é o demônio esse pessoal de centro espírita, é o demônio ali. E aí vê aquele negócio e fala sobre cambono, fala sobre cavalo, fala um monte de coisa. A pessoa fica escutando aquilo e acha que centro espírita, por exemplo, é coisa do demônio. De repente, a pessoa tem um problema mental e emocional e começa a agir dessa maneira, e aí traz essa informação de que é o cavalo, é o demônio, eu sou o demônio, e a mão para trás, como Exu, o que a gente vê nos púlpitos da igreja evangélica. É triste, porque, de novo, é uma deturpação de uma religião tão linda que é a Umbanda, por meio de pessoas que colocam como se fossem um demônio, e não é. Então, o que a gente tem aqui é essa representação achando que é o demônio que vai atacar a pessoa usando o termo de cavalo. Cavalo é um termo utilizado em centro espírita de Umbanda. Eu não gostei. Eu achei que aí já deu o gatilho mostrando que tem alguma coisa errada. Mas eu vou explicar para vocês mais ainda. Vamos lá. Tá bom? Aqui você não vai arrumar nada. É complicado isso, porque vai entrar em dois critérios, eu vou explicar. Como é que é, né? Tá. Tá bom. Vou marcar aqui. O pessoal do SAMU vai entrar? Vai. É o SAMU. Tá bom, chegou o SAMU, eu vou explicar pra vocês coisas que estão acontecendo no quarto antes do SAMU recolher tudo. Existem duas coisas muito delicadas aí nessa situação, tá? Primeira coisa, isso não é uma possessão demoníaca, não é nada disso, tá? A gente tem aí um problema sério de desequilíbrio emocional e mental puramente
Simplesmente isso, ok? Muitos casos que eu já vi ao longo de 15, 17 anos trabalhando com técnicas alternativas, complementares à medicina tradicional e assessorando psicólogos e psiquiatras dentro desse processo, eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? É muito mais ou o gatilho de um desequilíbrio emocional e mental ou uma pessoa que está se passando por algo para chamar a atenção da família. 2 pontos, tá? Uma vez um psicólogo me ligou. Rodrigo, você tá livre esse horário e tal? Era tarde, umas 3h30, 4 horas. Eu falei, tô tranquilo em casa. Você pode vir aqui no meu consultório, na minha clínica? Eu tô com um caso aqui interessante, eu acho que você vai poder me ajudar. Muito bem. Cheguei lá, um psicólogo abriu as portas para mim, era uma casa, ficava aqui no bairro do Butantã, em São Paulo. Uma casa bonitinha, tal, que ele fez junto com a esposa dele para atender pessoas. E tinha uma pessoa igualzinha a ela, igualzinha, tá? Com os mesmos problemas. Cheguei lá e eu vi realmente o que tinha atrás. E é o mesmo caso. Tinha uma energia muito, muito densa atrás da pessoa, como se a segurasse. Falei, olha, vou te falar algumas coisas, pode ser que você não acredite. Existe uma energia atrás dessa pessoa, que está conectada em tal e tal e tal ponto de energia. Ele olhou para minha cara e falou, você não precisa me falar nada. Eu vejo essa criatura, eu consigo ver esses seres. Falei, uou, seja bem-vindo ao meu mundo. Isso aconteceu de verdade, não é uma mentira, não. Fui e retirei essa energia muito rapidamente. A energia soltou a menina foi para frente. Ela estava sentada numa cadeira. Ela foi para frente com os braços soltos. O psicólogo foi e tirou a menina. Eu fui retirei essa energia do lugar. Colocamos a menina novamente sentada. Ela abriu os olhos e voltou à parte social, ou seja, voltou ao mundo normal. Ele viu toda a cerimônia, ele viu inteira, tá? Inteira. Fiz questão que ele olhasse e observasse. Depois disso, ele teve aula comigo. Pra vocês terem uma ideia de como é interessante esse processo. Ele pediu para que eu ensinasse algumas coisas. Eu acabei ensinando naquela época. Hoje eu não ensino mais. É o mesmo caso. O que essa menina tem nela? E a gente já falou isso em alguns vídeos da playlist Spunk Murder Houses. Ela tem uma energia muito densa na região do peito e do meio das costas. Essa energia é como se realmente tivesse um obsessor conectado todo o lado direito do corpo dela e gerando esse conflito emocional sobre suas energias. Esse conflito emocional, ele perfaz criando esta choque de realidade. Então ela começa a achar que ela está sendo possuída, ela começa a achar que existe alguém atacando ela, ela começa a ter a impressão que tem alguém olhando por ela. À noite ela começa a achar que o momento isso vai pegar e cria a emoção e o pensamento dizendo que ela está sendo atacada, está sendo influenciada. O ponto falho e que demonstra realmente que é algo ligado à emoção e ao pensamento é quando ela falou o termo relacionado à Umbanda. Por quê? Porque nenhum espírito, nenhum ser, nenhuma entidade, nenhum orixá realmente ligado aos ritos afro fariam algo desse tipo. Eu trabalhei por mais de 10 anos em centro espírita e foi uma experiência maravilhosa e eu nunca vi ninguém agindo assim. O que eventualmente significa então que ou ela, eventualmente pertencendo a uma outra crença, por exemplo, sendo evangélica, ela escutou isso na igreja, dizendo que aquilo é o demônio, aquilo lá é o mal, que aquelas pessoas ali são cavalos dentro do mundo espiritual e que incorporam e que não sei o quê. E aí ela cresce escutando isso e faz com que ela acredite que aquilo que está nos centros espíritas é o mal. Isso fica registrado nela e quando ela tem essa crise emocional, ela acha que é uma criatura da Umbanda, criatura entre aspas, ok? E que estaria atacando ela e estaria usando esses termos de cavalo.
ok? É ruim, é ruim. Então, assim, ela não tem nada de demônios ou criaturas atormentando ela. É puramente um desequilíbrio emocional e mental que ela está apresentando, e ela está utilizando-se dos arquétipos do mundo espiritual que ela ouviu falar como uma forma de agir sobre ela e criando este processo de inquietação, né? E fazendo esse tipo de coisa. Existem energias do quarto dessa mulher? Sim, existem. Da mesma maneira que existe no seu, nesse exato momento. Que tipo de energia existe no quarto desta mulher? Existem dois seres que estão observando o que ela está fazendo. E aí eu peço para que aqueles que realmente me acompanham já há um tempo projetem a sua consciência neste cômodo. É um exercício que a gente faz com os inscritos. Então, você que é inscrito aqui sabe mais ou menos como fazer. Projete a sua consciência, ou melhor, se veja dentro desse cômodo e me diga os pontos, os cantos, aonde chama atenção. Dá um pause nesse vídeo nesse exato momento e observe e me diga. Muito bem. Se você fez esse exercício de maneira correta, como a gente sempre faz, você vai me dizer que existem dois pontos que chamam a sua atenção. Um desses pontos é aqui. Aqui existe uma criatura, um ser extremamente alto e magro, tá? É como se fosse um, entre aspas, um Slenderman, ok? Ele está observando todo o processo. Ah, então foi ele, tio Spooky, é ele que está atacando a menina. Ele não está conectado a essa menina, ele está conectado a uma outra senhora desta casa. Ele só está observando. Ele não fez nada, ele não está fazendo nada, ele só está olhando. Agora tem um outro ponto, e infelizmente o quarto, por ser pequeno, a câmera não vai pegar. Está aqui. Esse aqui é uma criatura muito chata. Aqueles que têm um conceito muito legal dentro do espiritismo, que fala, é um espírito zombeteiro, como diria o nosso queridíssimo Chaves, acertou. É um espírito zombeteiro. Ele é extremamente malicioso, ele se diverte, é um espírito risadinha, ele fica rindo, tá? É complicado porque ele instiga a ela esses comportamentos às vezes sarcásticos. Ele está aqui no canto. É raríssimo ver um ser desse, é raríssimo. Mas eles existem. Esse espírito em questão, um obsessor, na verdade, em questão, ele só cria uma possibilidade dessa menina se tornar uma pessoa mais sarcástica, ou irônica, ou respondona. Só, mais nada. Mas o que pode estar com ela? O que está com ela? Esse é o ponto. O que está com ela está conectado em todo o lado direito do corpo, nos pontos de energia das emoções inferiores, os quais levam a ela ter esse desequilíbrio emocional. Então o que eu estou me observando agora, ou seja, o que eu estou observando agora nessa cena, não é uma possessão, não é um ato de exorcismo, não é uma questão de um ataque espiritual, não. É uma pessoa que já carrega desequilíbrios emocionais, que eventualmente absorveu, ou realmente em alguns lugares que ela frequentou, ela ficou suscetível a um ser do mundo espiritual, o qual se conectou no seu ponto de energia das emoções inferiores e que leva ela a ter esse conflito. É a mesma coisa que jogar um pedaço de carne numa cerca elétrica, um curto-circuito. Esse curto-circuito é a mesma coisa que fizesse uma pessoa ter um ataque de raiva do nada, ou um ataque de choro do nada, ou uma depressão, como um gatilho. Lembrem-se, existem pessoas que já possuem essa enfermidade, já possuem uma depressão, já possuem uma bipolaridade, uma esquizofrenia, mas ali está guardadinha dentro dela. Quando um ser desse tipo que se familiariza com ela e se conecta a ela, pode fazer com que ela fique potencializável, ou seja, pode gerar com que essas energias se manifestem. Ok? É um gatilho, mas ele não é o gerador
em si. Ele vai fazer com que essa caixinha onde tem essas enfermidades emocionais e mentais, ela destrave e faça com que essa pessoa apresente ao mundo essas enfermidades, tá? Novamente, eu deixo bem claro, as crianças do meu canal, esses seres, eles não são esses geradores dessas enfermidades. Você não vê um obsessor com depressão vindo assim na sua direção, ele pula e você já... Ai, caramba, bateu um negócio aqui em mim. Não. Eles se conectam a vocês e com o passar do tempo, eles vão soltar essas energias, ou seja, eles se conectam e vão liberar essas energias e você vai receber essas energias. E se você realmente tiver a compatibilidade com isso, você vai potencializar a sua enfermidade. Ou seja, se você tem depressão, já tem essa depressão, e um ser desse tipo se conecta a você, e se conecta a um ponto das emoções inferiores, você vai potencializar essa depressão para o mundo, e muitas vezes a necessidade de tomar muitos medicamentos, muitos remédios, irá se perfazer. E existem muitos psicólogos e psiquiatras que nos procuram para amenizar essa questão dos tratamentos, fazendo com que tudo isso aconteça de maneira mais rápida, vendo por um lado da espiritualidade. Os tratamentos alternativos, eles andam lado a lado à medicina tradicional, complementando a medicina, e não substituindo, mas sim complementando, ok? Há necessidade de falar sobre isso. Então, uma pena, por quê? Uma pena no sentido, né, no bom sentido, porque as pessoas acham que realmente é um ato de uma possessão, de exorcismo, mas não é. Quando ela falou a questão do cavalo, matou a questão. Matou, tá? Nota-se que não é uma possessão, e sim uma impressão de algo que ela escutou, algo que ela viu, algo que ela possivelmente vivenciou, trazendo como se fosse um critério de um demônio, ou uma maldade, ou algo ruim sobre ela. Sabe? Quer dizer, isso não se vê em centro espírita. Você não vê. Mas eventualmente aqui tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quando entramos num lugar e encontramos uma pessoa assim, o que realmente é. Mas vamos lá. Vamos terminar. Não, eu tirei, ela tava com um lençol enrolado no pescoço, eu tirei... Os meninos do SAMU, corpo do bombeiro, corpo do bombeiro. Ah, tem uma girafinha aqui. Liga pro tio Spook que eu vou lá. Familiar dela? Quem é um apoio específico? Solitário apoio específico. Quem é? Ó, tem mais polícia lá atrás, hein? Pô, eu ia gostar de ir lá. Tá? Com um lençol enrolado no pescoço e puxando. Fica esperto pra não fazer de novo, né? Muito bom. Ó, tem bichinho. Eu também achei, na hora que eu falei com a mulher, ela achei também. Aí a gente viu ela deitada aqui de bruxo, aí chama ela, não responde. Eu falei, mano... Não vai tocar o meu cavalo! Olha lá. Não vai tocar o meu cavalo. O cara puxou a arma ali, ó. Tá segurando. Vem, demônio, que eu te tiro a bala. O cara tá com a mão na pistola, velho. Olha lá, compareceu no local o orientador espiritual dela. Orientador espiritual? Deixa eu ver quem é. Vamos, tira esse, abaixa esse cambara ali, cá. Lua camba, lá camba tem. Lá camba, não adianta. Comigo não tem isso. Abaixa. Se outra vez aqui. É eu mesmo. Comigo você não pode. Isso pra mim não é
Orientador espiritual, isso aí pra mim é pastor de igreja, porque não é de Umbanda nem de Quimbanda. Assustei, seu moço. Não é mesmo. Ah, eu posso sim. Mato você. Carambatá. Isso não é. Isso é pastor de igreja. Dá um pouco de água. Vai embora. Você vai embora. Você vai. Vai embora. Esse cavalo é meu. Eu quero ver se ele é seu. É meu, sim. Não é. É meu. Coitada. Pede pra chamar minha esposa lá e pede pra ela pegar o. Cadê a dona? Só. Você vai abaixar sim. Que judiação. Mas chegou o médico aí, beleza? Pode? Vai acessar aqui e vai. Tá. Bom? Mas eu vou tentar abaixar isso aqui dentro. Vai embora. Se o médico chegar aqui aí, você vai precisar se retirar, tá bem? Boa, se o médico chegar aqui, você vai precisar se retirar. De novo, isso é uma questão para psicólogos e psiquiatras. O que ele está fazendo não tem um porquê. Ok? De novo, é uma situação muito delicada porque lida com crendice. Essa crendice na qual ele está atuando, está trabalhando, está tentando fazer uma intervenção, ela não é cabível, tá? O que eu estou vendo é que ele não é de Umbanda, nem de Quimbanda, nem de Candomblé. Ele tem jeito de ser um pastor de igreja que está tentando fazer um ritual para retirar uma impressão psíquica que está dentro dela. Novamente, é uma pessoa que está passando por problemas sérios, com problemas emocionais e mentais, acreditando que seres da Umbanda estão ali agindo sobre ela, porque ela está numa posição que eventualmente é vista em igrejas evangélicas, que é uma posição ali de encenação, quando trazem Exu, não é? Com os braços para trás e que fica gritando, esse cavalo aqui é meu, esse não sei o que é meu. Eu realmente não acho legal, tá? De novo, uma coisa é Umbanda, outra coisa é a igreja evangélica. A igreja evangélica não pode agir dessa maneira, se perfazendo de arquétipos da Umbanda para utilizar ali achando que é o demônio. E isso a gente vê na televisão, quando liga ali os canais e vê esse tipo de coisa. É triste, tá? De novo, a Umbanda ela é respeitada, precisa ser respeitada, bem como todos os ritos afro no Brasil. Eles são belíssimos, quem trabalha na Umbanda realmente ali tem que ter respeito, tem que ter respeito. Agir dessa maneira não é legal. Tá? Tanto que o cara aqui, o nosso queridíssimo bombeiro, falou, o médico chegar, você vai sair, porque o médico vai tomar conta disso. Olha, ele tá inventando umas palavras. Depois nós conversa lá embaixo, moleque. Pronto. Tá? Tudo bem? Não tem nada com ela nesse sentido, tá? Vamos lá. A menina tá aqui, o líder espiritual dela tá aqui, provavelmente da igreja que ela frequenta, o nosso queridíssimo bombeiro que está ali fazendo sua atividade, ajudando na medida que pode. Nesta cena, alguma coisa soltou dentro dela? Não. Alguma coisa desgrudou dela? Não. A energia continua ao redor dela? Sim. Ela se estende para toda a parte das costas, tá se perfazendo sobre ela. Isso significa que é um problema emocional e mental que está na menina. E não necessariamente um critério que ela está sendo possuída. Ela não está. Ela tem essa questão da fragilidade emocional e mental em decorrência daquilo que contaram para ela sobre o que é espiritualidade. Novamente, é uma situação muito complexa, muito tênue, onde a gente tem um viés da igreja, né, nesse sentido, a igreja evangélica,
E a gente tem uma impressão realmente de o que acontece junto às instituições que cuidam da espiritualidade, sejam os centros kardecistas, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. O que ela tem é uma influência simplesmente emocional e mental sobre essa impressão, estar impressionada sobre um possível eventual ataque espiritual sobre ela. Não tem nada disso. Existem os espíritos aqui obsessores? Sim, mas o que ela tem é puramente ligado a ela, e que um ser, uma energia se conecta e gerou como gatilho este transtorno emocional e mental. Somente isso. É muito simples. Você pega os pontos que essa energia está conectada, tira ela de dentro da pessoa, limpa esses pontos e faz com que tudo volte ao normal. Acabou. Aí, obviamente, recomenda-se que ela faça um tratamento psicológico e psiquiátrico para separar o que é um indivíduo do que é a espiritualidade. Ou até onde a espiritualidade pode influenciá-la, até onde a espiritualidade pode afetá-la. A espiritualidade pode afetá-la desse tipo? Eu nunca vi. Assim, de ficar criando, se destruindo, se deformando e tudo mais, de novo, é raríssimo. Quando eu fui lá no consultório do psicólogo para limpar uma menina, ela estava com uma energia sobre ela, mas não ao ponto de agir desta maneira, ok? Fui lá, retirei, rapidão, sério, juro para vocês, 10 minutos, tá? Essas técnicas que nós trabalhamos do budismo, da parte do hinduísmo e das Filipinas, faz com que a gente retire essas energias, restabeleça o indivíduo para a sociedade e entregue, obviamente, para um tratamento junto a um psicólogo, um psiquiatra, onde nós podemos complementar esse tipo de coisa e não substituir. Puramente isso. É uma situação muito delicada isso, não é fácil. Tá bem? Melhorou agora? Ninguém vai fazer mal pra você, não vou deixar. Vocês são do irmão? Ninguém vai fazer mal pra vocês, estão aqui pra te ajudar. Tá bom? Foi e já embora. Não foi não. Cadê a mãe dela? Tá aqui na frente, o médico tá vindo aí também. Ele já foi. Tem gente aí que não acreditou muito no que foi feito. Tá? Desculpa estar intrometendo na hora de vocês aí. A vítima foi levada para o pronto-socorro, tá? Os bombeiros encaminharam. Mas é isso. Eu falei muito, eu espero que vocês tenham entendido. Um dos grandes problemas da sociedade hoje é que nós temos nossos problemas emocionais e mentais em decorrência à vida que levamos. Aos problemas, às angústias, às decepções, às frustrações e tudo mais. E eventualmente colocamos as expectativas de que, não, a causa do meu problema é um demônio, a causa do meu problema é uma coisa ruim do mundo espiritual que eventualmente é o que está me causando esse mal. E nós nos convencemos disso. E chega a um ponto que qualquer tipo de reação ou impressão psíquica ou energia que estiver ao nosso redor gera o que nós vimos. Então a pessoa passa a acreditar, passa a aceitar que realmente é uma influência do mundo espiritual e começa a agir dessa maneira. E na verdade é uma coisa tão simples que um psicólogo, um psiquiatra consegue ajudar e muito dentro de um processo de recuperação desse indivíduo à sociedade. É um processo de reeducação social, uma reeducação mental e emocional para que esse indivíduo possa ser inserido novamente, tá? E claramente fazer com que as pessoas que não têm uma espiritualidade elucidada ou esclarecida comecem a buscar respostas assertivas, tá bom? Tome muito cuidado, galera. É uma linha muito tênue e a gente já falou disso no canal, sabe? Eu não gosto de pegar vídeo assim porque é a crença dela, é a crença do líder espiritual dela, se ele está fazendo certo ou não, se ele está fazendo errado ou não, se ele está colocando o caminho lá na cabeça dela ou não, é um problema deles. Mas, de novo, busquem assertividade na espiritualidade, busquem conhecer a espiritualidade, busquem entender cada vez mais, leiam, se instruam, procurem pessoas esclarecidas para poderem ter a maior e melhor elucidação sobre o que ocorre. É isso.
tá? Os policiais fizeram o máximo dentro daquilo que cabe a eles. Os bombeiros realmente é isso, tem que pegar a pessoa e levar para o pronto-socorro, onde ela vai ser medicada, onde lá dentro eles vão aconselhar, vão ver o que pode ser feito, vão chamar psicólogos e psiquiatras, e eles vão fazer uma avaliação e eles é que vão predeterminar o que deve ser feito junto a médicos competentes, ok? É assim que a coisa funciona, é assim que tem que ser, sabe? O que a gente tem aqui é um problema emocional e mental. Ponto. Ponto. Ok? Espero que as pessoas tenham entendido, eu juro, espero, porque é muito delicado essa situação. É a crença do cara, é realmente a maneira como ele lida com essas pessoas, são os fiéis dele, e eu não sei o que acontece, como ele lida com isso e como ele instrui devidamente as pessoas. Mas é um problema emocional e mental, tá bom? Parabéns ao policial que fez a atividade correta, indo averiguar a ocorrência e encaminhando para as autoridades competentes, ok? Muito obrigado a todos de coração, obrigado por terem assistido o vídeo. Eu fico meio vendido porque, de novo, né, é a crença dos outros e aí meter o dedo na crença dos outros é complicado. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Como recadinhos finais, aí sim prestem atenção porque poucas pessoas assistem os vídeos até o final. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, ok? Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, complementar, para tratamentos físicos, emocionais e mentais. E aí sim, teremos um critério espiritual, onde fazemos as análises de casa e as limpezas das energias que encontram-se na casa das pessoas. Para aqueles que querem solicitar esse atendimento, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado, tendo em vista que eu sou um profissional das terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e você aí pode doar R$8, R$8 por mês, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma, ou o PayPal, que também encontra aqui abaixo o link. Só você copiar, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder ou quiser, que nos ajuda muito também. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.